A adolescência é uma fase de mudanças e transformações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência fica no período da primeira década da vida, dos 10 aos 19 anos. Mas como anda a saúde do adolescente? Existem políticas públicas aqui no município voltadas para essa faixa etária? Saúde do adolescente. Esse é o tema do Câmara Entrevista de hoje. Eu volto já. Para falar sobre a saúde do adolescente, o Câmara Entrevista recebe hoje o médico ginecologista e obstetra Dr. Fernando Arturo Dias Pérez, a enfermeira Joyce Ferreira e a psicóloga Juliana Faria. Obrigada pela presença, gente. Obrigada. Bom, para a gente começar, Dr. Fernando, eu queria saber como está a saúde do adolescente aqui em Ourinhos. Os adolescentes se cuidam ou ainda os pais levam os adolescentes ao médico? Como é? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e falar da minha alegria de estar aqui com vocês nesse programa de entrevistas, principalmente com estas queridas colegas de trabalho, né? Nós lidamos com adolescentes e pelo número de mães que acompanham os filhos, principalmente as filhas, nas consultas, eu posso falar que os pais continuam preocupando-se e talvez mais hoje com seus filhos adolescentes. Pelo número de gestantes que nós temos adolescentes, eu posso falar que as adolescentes não estão se cuidando. Entendi. E Joyce, por exemplo, existem doenças que são características dessa faixa etária? Sim. Tem algumas doenças Quais características. são? Então, os adolescentes, elas têm procurado o projeto por conta de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Para testes de gravidez, tá? De gravidez na adolescência. Enfim, existe todo um processo, né, na consulta do adolescente. Muitas vezes ele procura o espaço para ser ouvido, para ser entendido, para ser acolhido. Você está falando de um espaço, então existe um projeto aqui no município que cuida especialmente da saúde do adolescente? Sim. E como é? Existe o Programa Saúde do Adolescente, tá? Que ele é uma extensão do Programa de Saúde do Estado de São Paulo, coordenado pela doutora Albertina Takeuchi, e ele busca, então, acolher o adolescente nas suas necessidades, trabalhando a prevenção, a educação em sexualidade. Tá certo, então é um programa multidisciplinar. Sim, que tem uma equipe hoje formada pelo Dr. Fernando, que está aqui com a gente, com a Juliana, psicóloga, e tem uma médica clínico-geral, que é a doutora Nayades Fernandes, que está indo para Cuba hoje, não pôde vir participar da entrevista. Juliana, como que é esse programa? Você poderia falar pra gente um pouquinho mais? O programa, ele atende os adolescentes a partir de diversos meios de encaminhamento, né? Diversas fontes de encaminhamento. A partir de quantos anos? Dos 10 aos 19 anos. Ah, então é meses. nessa faixa etária da OMC mesmo. Isso, né? A Certo. gente segue o critério da Organização Mundial de Saúde, que o Conselho Tutelar tem uma outra idade, né? Para saúde tem esse recorte. Certo. E a gente acompanha o recorte da OMC. E como é? Então, a gente recebe os encaminhamentos das escolas, das unidades de saúde em geral e a procura espontânea também, né? E com os CRAS também a gente faz uma parceria, né? Com os CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, com as escolas, divulgando e dizendo que nós temos essa equipe, né, pronta para atender os adolescentes. Então, a partir dessa divulgação e dessas parcerias, nós recebemos os encaminhamentos, ou a partir da procura espontânea também, das unidades que já conhecem o programa e percebem a necessidade de um atendimento mais específico para o adolescente. Às vezes está atendendo a família e encaminham o adolescente para o atendimento no programa. O programa, qual é o nome do programa? Hoje ele foi já instituído como NASA, é Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente. Tá certo. Doutor Fernando, a gente estava conversando aqui antes, o NASA, a Joyce é a coordenadora, vocês fazem parte dessa equipe. Sim. Mas hoje eu queria que o senhor falasse para mim a respeito da gravidez na adolescência. Ainda, vamos dizer, é um problema que acomete um grande número de adolescentes aqui em Ourinhos? Muitos anos atrás, nós tivemos assim, um programa, uma pesquisa
nacional. E nós oferecemos para fazer um trabalho com perguntas e sobre tudo, sobre uso de drogas, prevenção, doenças sexualmente transmissíveis, né? E nas gestantes. Então queríamos saber quantas gestantes seriam adolescentes no Brasil durante um ano, por exemplo. E aí o nosso trabalho foi cansativo, tivemos que fazer um rodízio assim. Por causa do número? Por causa do número. Então é assustador, é muita gente. E essas meninas, elas sofrem mais durante o parto, elas sentem mais dor, elas têm mais infecção urinária. Porque, vamos dizer, o corpo não está preparado para aquilo. O corpo não está preparado. Muitas são muito novinhas, né? Já estão grávidas, né? E nós temos aí essa equipe, né, para dar apoio, né? E elas têm também mais parto complicado. Maior mortalidade assim? Materna, né? Por exemplo, no Nordeste, mais cesarianas, mais partos complicados, né? E é grande o número, a maternidade nossa está cheia de adolescentes. Não tem dia que não tenha uma adolescente. O programa, ele é um cuidado todo especial, então. Sim, o nosso trabalho é de prevenção. Mas a gente acolhe as grávidas, né? Nós participam das nossas reuniões, né? E algumas já vão com nenenzinho depois. Adolescentes que vão nas nossas reuniões com o bebê no colo, amamentando. É um trabalho muito lindo, isso que é apaixonante, isso, né? De prevenção que a gente está fazendo, né? E aí, nessas situações, objetivamos a prevenção da segunda gravidez na adolescência, que se a gente não tiver um acompanhamento, acontece bastante também. Sim. E Joyce, ainda com o programa, tem atendimento psicólogo, enfermagem, médico, mas como é? O adolescente, ele chega, ele é atendido, acompanhado. Eu queria que você falasse assim um pouco mais sobre o programa, desde essa fase de prevenção, que é o que vocês querem, né, na verdade, até esse acompanhamento quando acontecem casos de doenças ou gravidez, etc. Muitas vezes, quando o adolescente chega para o acolhimento, que a escola encaminha ou ele vai junto com o pai, a anamnese, a entrevista inicial com o adolescente, ela é um pouquinho diferente, o formato dela é um pouco diferente da abordagem quando chega um adulto. Então a gente evita muito no momento da entrevista perguntar se teve casos de hipertensão, de diabético. Então uma entrevista mais voltada para que ele fale o que está acontecendo com ele, porque muitas vezes ele nem sabe se tem uma hipertensa, diabética. Às vezes é um encaminhamento para oftalmologista que a escola encaminha pra gente, olha, esse adolescente não tá usando óculos, não tá enxergando tudo na lousa. E aí ele vem com todas as características pra gente fazer esse acolhimento e encaminhá-los para os grupos de atendimento. Tá? Interessante. E quando é atendimento ginecológico, a gente direciona para o Dr. Fernando. Se tiver alguma queixa de um desejo de passar por um atendimento terapêutico ou individual ou em grupo, que na verdade a proposta do projeto é trabalhar com grupos de adolescente, grupos de escola, grupos dos CRAS, enfim, os próprios adolescentes que procuram o projeto por livre demanda, inseri-los nesses grupos de sexualidade. Então é conforme aquilo que ele traz pra gente mesmo que a gente vai estar inserindo ele no projeto. Tá certo. Algumas estão no grupo com a gente e de repente ficam grávidas. Aí elas fazem pré-natal. Outras já estão grávidas e participam com a gente. Então são 2 atendimentos. Elas têm o seu médico que faz pré-natal e mais a gente. Às vezes são minhas pacientes também e mais o nosso grupo. Entendi. Dando apoio. É algo lindo assim. Saúde do adolescente é o tema do nosso programa de hoje. A gente ainda tem muita coisa para perguntar para os nossos entrevistados, então eu vou fazer um breve intervalo e eu volto já. Voltamos com o Câmara Entrevista para falar sobre a saúde dos adolescentes. Juliana, agora eu queria saber de você. Hoje, mesmo com esse momento de acesso à informação, grande acesso à informação, principalmente com as redes sociais, que é o que o jovem utiliza mais, é difícil ainda passar informação sobre saúde para o adolescente? Tem uma questão, né, que penso que é histórica, que ainda podemos considerar a questão do tabu de falar sobre a sexualidade, né? Então, nós percebemos que realmente, né, existem muitas famílias que ainda têm essa dificuldade, as informações acabam sendo procuradas
de forma aleatória, né? E então às vezes também são absorvidas de forma, né, enganosa, né? Às vezes. Então nos grupos, né, que a gente faz, a gente procura, né, passar essas informações de forma lúdica, de forma dinâmica, né, fazendo tem o grupo de orientação, né, que é focado para a prevenção da gravidez e prevenção da DSTs na adolescência, né, onde é feito um jogo de perguntas e respostas, né, que eles podem perguntar anonimamente, como tem as oficinas onde a gente passa um vídeo, passa um filme, e daí nós vamos conversar sobre aquilo. É um tabu, mas é um assunto interessante para eles. Muito. Sim, né? Tá tudo à flor da pele, a curiosidade, né? E as dúvidas também, né? Porque às vezes aparecem perguntas que nós imaginávamos que hoje em dia já seria conhecido, ou que parecia, para nós a gente acha que é óbvio, e eles se falam tanto e conversam tanto sobre isso, acha que, né, que já é uma coisa que está esclarecida. E nas perguntas nós percebemos, né, que são coisas às vezes simples, mas que eles não, apesar de todo esse acesso à informação, a informação não chega de forma assertiva para eles, né? Então é uma forma conversando, né? Eu acho que desde não impondo. Sim, eu acho que desde que teve o boom, né, do HIV na década de 80, que a Organização Mundial da Saúde passou a dizer sobre o uso da camisinha, também foi percebido que dizer use não bastava, né? Precisou, né, daí iniciar um outro tipo de trabalho, né, justamente de formar grupo, onde existiam os protagonistas, por exemplo, dos grupos de travestis, dos grupos de homossexuais, dos grupos das pessoas das prostitutas, para que eles mesmos pudessem conversar com os seus pares, né, sobre o assunto. E a mídia dizer tem que usar, não resolveu, né? Então, acho que com os adolescentes é a mesma coisa, né? Dizer que tem que fazer, não basta, né? A gente precisa problematizar. Doutor Fernando, a gente falou muito aqui de gravidez das meninas, mas e os meninos? Como é o tratamento dos meninos? Quais são os maiores problemas que eles apresentam? Ou quais são as dúvidas? Como eu sou ginecologista e não atendo meninos, então não sei as doenças que eles têm. Atendo as meninas. Tem um consultório, né? Onde nós três atendemos, tudo lá. O nosso grupo começou com reuniões muito interessantes, onde todo mundo perguntava por escrito, e grupos de meninas. Começamos a convidar meninos, mas não participavam, né? Vinham da escola, vinham suas meninas, de repente apareceram dois meninos, e muito timidamente. Então me preocupava, eu conversava mais com eles, tudo. Então na época o público maior era menina. Começamos com meninas, depois convidamos meninos, apareceram só dois, uma participação muito tímida deles, as meninas comandavam tudo, tá? Me preocupava um pouco isso aí. Depois fizemos reunião com meninos, só com eles. Aí foi assim uma beleza, eles se abriram, conversavam com a gente, perguntavam de tudo, né? E depois juntamos os dois grupos. E aí foi muito legal. Então hoje é junto? Sim, sempre junto, meninos e meninas, sempre junto já. Então, Joyce, falando dos meninos ainda, o que você sente a respeito deles? Eles também têm muitas dúvidas, tá? E assim, quando eles vêm para o acolhimento, claro que eles são mais tímidos, a gente tem uma certa dificuldade para estar fazendo o acolhimento, mas depois eles vão se envolvendo, vão se soltando e acaba vindo as informações para a gente estar inserindo nos grupos, para estar fazendo a prevenção, para estar orientando. E é bem legal, eles têm participado, a gente fez uma parceria esse ano com o pessoal do Tiro de Guerra. E foi muito interessante, porque assim, as dúvidas que eles tinham, né, eles traziam, alguns chegaram até a passar por atendimento terapêutico com a psicóloga, em atendimento individual. E agora encerrou as atividades deles, esse grupo encerrou e eles continuam procurando o projeto para atendimento e divulgando para os irmãos mais novos que querem participar também. Então acaba que sendo assim, a propaganda do projeto são os próprios adolescentes que estão fazendo, que é o boca a boca mesmo, trabalho de corpo a corpo, e os meninos eles ajudam até mais que as meninas às vezes, porque eles convidam a namorada para ir, né, falam assim, olha, eu tô namorando, então eu tenho dúvida, será que tá tudo bem com a minha namorada, sabe, eu posso pedir para ela estar vindo, e isso é muito legal, porque aí a gente consegue fazer toda a integração, né, do nosso trabalho em equipe, isso é muito bom. E às vezes eles vão com a namoradinha nas consultas de pré-natal, na consulta, acompanhando. Sim, as mães e os namorados também. Casalzinho bem adolescente, bem novinhos, assim. E a questão de drogas?
Vocês tratam disso também lá? A gente chegou a fazer algumas oficinas, né? Assim, até por conta dos adolescentes, do grupo mesmo, ter pedido orientação nesse sentido. Mas o trabalho voltado para a drogadição é voltado para o ambulatório de especialidade de saúde mental. Então, esses adolescentes, eles são acompanhados por psiquiatras. É que como é uma equipe pequena ainda, muita coisa a gente direciona para os atendimentos de especialistas, né? Então, se precisa de um acompanhamento psiquiátrico, esse adolescente ele vai ser encaminhado para estar tendo acompanhamento lá no ambulatório de saúde mental. Entendi. Acho que em relação a isso a gente fica com a prevenção, sim, né? Fala sobre e problematiza sobre. Sim. Mas quando existe uma situação já instalada, daí tem já um grupo que é realizado lá no ambulatório. E pra gente divulgar aqui, onde fica esse programa, que horário ele atende, como que o adolescente pode chegar até vocês? Então, o endereço do Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente é aqui bem próximo à Câmara Municipal, na rua Maria Cavezzali Mella, número 95, em frente à trilhinha verde aqui atrás da Câmara. Então a gente já explica para eles, ó, chegou no Monstrinho, Câmara Municipal, vira à direita, em frente à trilhinha, é ali que a gente faz os acolhimentos, né, direciona para os atendimentos clínicos, ginecológicos, convida para participar dos grupos. Como ainda a gente não tem a nossa casa do adolescente, esse núcleo é uma mini equipe, né, com a parceria do doutor, da Juliana, de outros profissionais que se envolvem também com a causa. A gente já teve a doutora Juliana, que foi parceira do projeto, ainda acolhe os adolescentes lá na unidade de saúde da família que ela atende. Enfim, a gente tem alguns profissionais que quando a gente convida para vir participar do grupo, para fazer uma palestra, para fazer uma roda de bate-papo, porque a gente nem usa muito esse tema palestra, é mais roda de bate-papo mesmo, para eles trazerem as questões e para a gente estar conversando. O telefone de lá é o 997520133, certo? O projeto ele funciona então de segunda a sexta-feira, certo? Aí pode ligar, a gente marca o atendimento, o acolhimento, e a gente vai ter muito prazer de receber os outros adolescentes que, de repente, os pais estiverem assistindo o programa, que quiser divulgar, falar para os seus filhos ir lá, para bater um papo com a gente estar conhecendo. Eu acho que é importante ressaltar que os adolescentes que tiverem vontade também de, né, dúvidas, tiver querendo receber orientação, ou mesmo fazer a prevenção de tomar o anticoncepcional e não quiser que a família acompanhe, né, também nós atendemos adolescentes sem acompanhante. Eu acho que é uma coisa importante de dizer, que qual que é o olhar, né? Já existe... não somos nós, né, que decidimos, né? Existe já um subsídio, né, que diz que o adolescente pode ser atendido sem o acompanhante, já com o objetivo da prevenção, onde, né, muitas vezes o adolescente não consegue contar para a família que está tendo relação, né? Ou é uma família mais conservadora que não permitiria, né, que o adolescente já iniciasse a sua vida sexual. E de qualquer maneira ele precisa se prevenir, né? Mesmo com o uso da camisinha, né, que é fornecido, ou para tomar o anticoncepcional, passar pelo ginecologista. Então o adolescente também que tiver o desejo de procurar, e daí nós vamos conversar, né, até para que passe por esse momento de conseguir conversar com a família, né? Então que tiver o desejo de procurar para iniciar, né, esse trabalho, essa orientação ou atendimento ginecológico, nós também recebemos o adolescente sem acompanhante, e daí nós vamos estar junto, né, até que ele consiga conversar com a família, o tempo que ele precisar, e daí vamos ter pelo menos a equipe para ele estar conversando e se orientando. Joyce, esse programa que é feito pela Secretaria da Saúde, ele faz atendimentos em grupos também. Como são esses grupos? Como é esse atendimento? Então, os grupos, eles têm acontecido lá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Às vezes as escolas levam esses adolescentes para lá, outras vezes a gente se desloca até as escolas. Mas é muito legal porque, assim, a gente fez uma pesquisa avaliatória agora no final do ano e eles gostaram muito dessa ideia de sair do espaço da escola e ir para um espaço diferente. Eu acho que a busca é essa, que eles tenham um espaço para fazer essas rodas de conversa, de bate-papo, e muitas vezes até sem a escola estar levando, para eles irem de livre e espontânea vontade. Isso é muito legal, tá? Mas agora esses grupos acontecem geralmente no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, às quartas-feiras. E você não falou que termina com refrigerantes, com bolos, com docinhos? Então, sempre tem, sempre né? se oferece alguma coisa para os adolescentes. Tá Um cafezinho ótimo. no final, e eles gostam, eles participam, muito legal.
Doutor Fernando, esse programa que a gente falou durante toda a entrevista aqui, que é feito pela Secretaria Municipal da Saúde, está começando, mas a gente já percebe que tem muitos frutos, os adolescentes estão participando. Mas eu queria saber do senhor, é importante essa conscientização contínua? O adolescente, ele precisa disso, mesmo hoje com tantas informações? É tão importante que eu, vindo para cá, estava pensando que deveria ter mais grupos, outros grupos como esse nosso, para a cidade toda, né? Mas o nosso está crescendo bastante e acho muito interessante, porque aí nós fazemos prevenção da gravidez na adolescência, da gravidez indesejada, fazemos a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E os adolescentes estão sendo acolhidos, recebidos, né? Tem todo tipo de orientação. Um trabalho realmente muito bonito. Me convidavam para dar palestras, sempre me convidaram para dar palestras sobre sexualidade nas escolas. Esse ano também me convidaram, só que no lugar de aceitar o convite, nós fomos, a equipe toda, em várias escolas, chegamos lá, reunião, roda de adolescentes, nós três participando, com os professores também, né? E eles fazendo perguntas, e debates assim, muito interessantes. Então, nós só respondíamos às perguntas. Cada um de nós respondia na sua especialidade e os outros opinavam sobre o que nós estávamos falando. Então, a professora participava, todo mundo. E notamos que em algumas escolas os alunos são mais ingênuos, né? E em outras são mais expertos, assim, mais orientados. Então, a informação é sempre importante. É muito importante, é muito importante. E eu acho que nós devemos continuar com esse trabalho, nós deveríamos continuar, porque é muito interessante para a cidade de Ourinhos. Eu agradeço a presença da Juliana, da Joyce, do Dr. Fernando aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para vocês, para a gente continuar esse debate, porque é um tema que eu acredito que tem muita coisa para falar ainda, né? Do adolescente, atendimento adolescente. Então vocês fiquem à vontade, esse espaço está sempre aberto para vocês. Obrigado. Obrigada, nós agradecemos. Este foi o Câmara Entrevista de hoje. Até o próximo programa.